Petrobras, vida longa para o cinema. Três irmãos embriagados de utopia, no sentido mais forte dessa palavra, e não apenas como um sonho, mas como um projeto que os engajou numa militância permanente. A vida é uma só. Ela é valiosa, o tempo é muito valioso. E nós devemos fazer da vida e do tempo o que de melhor nós pudermos, todos os dias. Palavra que poderia definir os três, né? Eu acho que dignidade. A sociedade do excesso é ruim e é infeliz, porque você não tem nada ainda para conquistar. É bom sonhar. O Betinho tinha planos até o infinito, né? E nós precisamos tanto de gente assim, né? O Enfio tinha planos que passava do infinito. E o Chico Mário tinha mais planos ainda. O sangue limpo, como tudo limpo, é fundamental para a vida. E as pessoas têm direito, isso que eu senti comigo, assim, um depoimento pessoal. Eu tenho direito à vida. A vida deles poderia ser uma ópera, né? Mas no sentido assim, de que ela tem o começo, o meio e o fim, quer dizer, tem o drama, e acaba em tragédia, mas eu acho que renova e volta ao começo, quer dizer, eu acho na esperança. Chico Mário só pensava na música e no Brasil. Enfio só pensava no humor e no Brasil. Betinho só pensava nas ciências sociais e no Brasil.
Isso é mais que uma família. Isso é a Suíte Brasil. Eu acho que a terra tem essa coisa prática mesmo, né? O pé no chão, a terra que você pisa, seja para dar um pulo, seja para correr, para andar, você precisa da base. Então, acho que o Betinho tinha essa questão da base, seja da base da comunicação, da base da ação, né? Da base da proposta. Eu acho que é aquilo, é terra, pé no chão, pisada, né? Todas essas palavras que, na verdade, vão configurando isso tudo que a gente pode trabalhar sobre a palavra ação. Que é a questão da ação. Nós temos uma imensa capacidade de diagnóstico, de análise, etc, etc. Quando chega no momento da ação, o sujeito pega o boné e vai embora. Fogo é uma coisa que sempre causa reação nas pessoas e eu acho que isso até bate muito com o trabalho dele, porque era um trabalho que, na verdade, o objetivo do trabalho dele sempre foi tentar causar reação nas pessoas, tentar fazer com que as pessoas saíssem daquela inércia e fossem à luta, reivindicar pelos seus direitos. Sempre buscava, de todas as maneiras, o encontro com o ar. Esse encontro, né, do Chico com a música, né, tem muito a ver com liberdade, né, e com o ar que respira, porque na época de repressão ele não poderia assim, falar o que queria, né? A gente não poderia falar o que queria, porque tinha censura, né? Então, ele sempre buscava, de todas as maneiras, o encontro com o ar. Ele foi em busca desse ar, em busca dessa liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. A água tem a ver com emoção. As irmãs têm a coisa do sentimento, mas a mamãe, que é o elemento água, né? A água é o elemento da emoção, principalmente feminina. A mulher tem essa coisa, né? O útero que abraça, a água que envolve. Agora, havia uma rivalidade entre eles. Eu posso revelar aqui em primeira mão que havia uma rivalidade entre eles. Eu desconfio que a rivalidade era para ser o filho preferido da Dona Maria. Só que a Dona Maria, ela cortejava todos, né? Então, cada um na política, diretamente da política era o Betinho, um na música que era o Chico Mário e um no desenho que era o Enfio. Isso que os meninos têm, eles herdaram dela. Uma indignação com a justiça, sabe? Era dela isso. Ela tinha uma indignação com a justiça, com a falta de oportunidade que as pessoas tinham. Uma coisa incrível. Um pouco de uma insatisfação permanente que a minha mãe tem, que me pega. Que a gente não pode parar jamais, não pode descansar jamais, toda hora tem que fazer mais alguma coisa. O papai teve uma influência muito grande, porque eu acho que uma característica de todo mundo lá em casa realmente é a simplicidade, né? Porque ele era a simplicidade da pessoa. Adorava conversar com gente bem pobre, sabe? Ele dava maior atenção. Então, acho que a influência do Ser Rico foi assim. E a música, né? Que ele via a música sem parar, de noite, né? E todo mundo via a música. Chorinho, então, era com ele mesmo.
a origem dessa família. Só há 2 anos atrás, eu conheci essa coisa chamada sertão mineiro, sertão do norte de Minas. Esse sertão que eu conhecia, narrado pelo Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que é muito seco, que é muito árido, mas que tem pessoas assim de uma inteligência, de uma sagacidade, de raízes muito profundas. Na verdade, nós estamos falando de 3 personagens, e estamos falando de uma família que poderia perfeitamente estar dentro de um romance do Guimarães Rosa. O pai foi trabalhar em Bocaiúva, na Estrada de Ferro. E um dia ele passou numa rua, tinha um armazém, ele viu uma morena no canto, assim, sentada. Ele bateu o olho nela e ficou encantado. Entrou, pediu um saco de arroz, comprou, e aí ficou conhecendo, e assim começou o namoro, né? Em Bocaiúva, então, nascemos a Tanda, Zilá, Betinho e eu, 4. Nasceu muito mais, mas morreram, né? Porque ao todo a minha mãe teve 16 filhos, né? E só 8 se criaram. Em Neves ele foi almoxarife mesmo, fazia todas as compras da penitenciária. Nós tivemos uma experiência de família comum, que foi ter vivido um período numa penitenciária com grandes alegrias, porque a experiência para mim... Explica isso, tem muita gente que vai achar que vocês ficaram todos presos. Não, meu pai era funcionário. Depois foi para Belo Horizonte, lá ele foi ser diretor da funerária. A gente se divertia muito na funerária, cara. Mas muito. A gente ficava brincando. Chegava a gente lá, a gente dava susto, entrava dentro do caixão. Tinha festa lá em casa, a gente levava o pessoal. Vamos lá para vocês conhecerem. Então, aqui era o escritório da funerária, onde o papai trabalhava. Bem na frente, ele ficava bem aqui. E lá para trás, aquilo tudo não tinha essas divisórias, era só caixão. Caixão assim de luxo, caixão simples, qualquer tipo de caixão que você precisasse, estava aí. E olha que chique, hoje as urnas são muito mais chiques do que antigamente. Não, eram bonitas, mas nunca assim nesse nível, né? Hoje se morre melhor. Olha que chique, olha. Esse tem... Tem chavinha para abrir. Não, e tem para você ver só o rosto, olha. Como é que chama aquele carro? Aqui, o carro com cobertura, como é que chama? Ai, que eu... Olha que chique. Que chique nada, não gostei. Teto solar. Eu estou vendo como tudo expandiu. A funerária, a Santa Casa, a maternidade. Estou chegando à conclusão, vendo isso aqui, mudou em quantos anos? 64 até hoje, são 40 anos, né? Expandiu tanto que a conclusão que eu chego é que nascer e morrer é um grande negócio. Vamos pensar nisso. Eu acho que quando você tem um cachorro preto correndo atrás de você a vida inteira, como os 3 tiveram, porque eu achava a hemofilia uma tragédia. Eu acho que o que aconteceu comigo ao longo da vida foi uma sucessão infinita de sortes. Eu não era para estar vivo quando eu nasci, porque hemofílico não sobrevivia. Muitas vezes os nossos livros escolares, ao abordar sobre a hemofilia, não havia uma definição de que era o sangue que não coagulava, nada técnico. Então, muitas vezes, nos nossos livros escolares, e o Chico estudou nesse livro escolar, e isso era assim, hemofilia eram pessoas de vida curta. A hemofilia é uma doença, né, que se caracteriza por um defeito, um dos fatores da coagulação. Tem a hemofilia A e B. No caso deles era a hemofilia A. Faltava o fator de coagulação 8. Ela se classifica de grave, moderada e leve, de acordo com o grau desse fator que falta no sangue. No caso deles eram todos graves, porque eles tinham menos de 1% do fator. Todos os sangramentos eram internos. Um dia eu vi um sangramento externo. Então eu vi, o Henrique cortou a língua e aquilo não parava de sangrar. O problema básico da hemofilia, como problema básico... Seu irmão também é hemofílico? São os 3 irmãos hemofílicos. O problema básico é como é que você enfrenta o
medo de ter um problema. O Betinho tinha caído na banheira, tinha cortado o lábio. Aí o sangue esguichava, assim, 1 metro. A gente tinha pavor que eles machucassem, vivia vigiando, vivia fiscalizando, sabe? Devia ser muito chato para eles, porque eram as 3 irmãs em cima, sabe? Depois as outras mais novas, né? A gente vigiando, não deixando jogar bola, não deixava brincar. O Henriquinho gostava muito de jogar bola. A gente vivia vigiando o Henriquinho. Meu pai, na escola, ele pagava para os amigos, alugava a bicicleta dos amigos, porque ele não podia ter bicicleta, não alugava a bicicleta dos amigos escondida da minha avó para poder andar de bicicleta. Quando você é criança, você é chamado de sangue de barata. Criança é um negócio cruel, né? Ah, é mesmo? E aí, o que você faz? Você começa a querer dar a volta por cima. Então, eu brigava mais do que todo mundo, eu tinha que bater mais do que todo mundo, eu tinha que provar que eu era sangue de elefante, mas jamais de barata. É igual o besouro, que tecnicamente não pode voar e voa, né? Os 3 irmãos não poderiam fazer o que faziam, mas só foram saber depois. Eu nunca vi o Enfio sentindo assim eufórico, porque sempre ele estava com o problema da hemofilia, que sempre dava algum lugar do corpo dele estava doendo, principalmente o joelho. E a pessoa conseguir levar isso adiante, quer dizer, conseguir viver com essa dor o tempo todo, essa dor constante, para mim era uma coisa assim extraordinária. O Chico, eu nunca vi ele se queixando propriamente da hemofilia. Ele se queixava muito mais do impedimento que muitas vezes a hemofilia trazia. E é claro que a música que puxava para ele melhorar, porque o joelho, sempre era o joelho, né? Na maioria das vezes. Então, aí amanhã eu já estou bom, depois da manhã estou ótimo. Então era essa força que ele tinha, essa vontade que ele tinha, né, de deixar, de inclusive gravar os CDs, os discos, e ser um imortal. Eu acho que a imortalidade é que puxava essa força dele, né? Eu quero ser imortal, então a hemofilia ficava pequenininha. E eu acho que como eles conviveram sempre com a possibilidade de sangramento, que era uma possibilidade bem real para eles, né? De uma época até que não tinha medicação nenhuma e tal. Então essa urgência, eu acho que essa coisa de viver, de realizar, era muito mais urgente neles, porque eles tinham muito mais conhecimento como a vida é efêmera mesmo. Comum nas pessoas que têm hemofilia, que sabem da gravidade, é essa questão da urgência do tempo. Ou você transforma a sua vida num grande desastre, num lamento, ou você transforma a sua vida numa apoteose. Eu acho que os 3 transformaram a vida numa apoteose por conta desse cachorro preto. Eles correram mais que o cachorro preto, entendeu? Aqui era uma pensão de tuberculose. E como ali na frente tinha o sanatório, esse grande sanatório, chamava Imaculada Conceição, me parece. Eu acho que por isso é que o Betinho, quando ficou muito fraco com a hemorragia, ele teve tuberculose, porque aqui era bacilo. Nos anos 50, ser tuberculoso, além de ser condenado à morte, era um perigo de contágio. Todo mundo tinha medo de contágio. Então, quando descobriram que eu estava tuberculoso, eu tinha meus 15 anos, minha família tinha 2 alternativas. Ou me trancar dentro de casa, num quartinho de empregado, ou me mandar para o sanatório. O sanatório era reclusão. Eu acho que se eu tivesse ido para o sanatório, eu tinha morrido. Aí eles pegaram o quarto, puseram uma cama e uma cancela, uma porteirinha, para impedir que Chico, Enfio, minhas irmãs, etc., entrassem lá dentro. Mas ele, quando ele esteve doente, eu não... Separou tudo separado, tudo. Quarto, tudo, ninguém. Mas eu era teimosa. Eu estava sempre entrando. Media a temperatura dele, né? Toda tarde e toda manhã. E ele falava comigo assim, ô Luísa, agora vai estar mais baixa. Ele falou, ô Betinho, tá mesmo. Tava 39, agora tá baixinha, tá 37. Ele falava, ele batia a palma, ficava alegre, sabe? Aí eu vou sarar. Você fala, você vai sarar, se Deus quiser. Ele lendo a revista Cruzeiro, me parece, ele viu que tinha sido descoberto um remédio que curava a tuberculose rapidamente. O remédio se chamava Hidrazida.
Ele então mostra para o médico e fala, olha, manda buscar esse remédio. O médico mandou buscar, daí a 4 meses ele estava curado. Não sei se foi a Zila ou se foi a Wanda procurar o Frei Mateus e falar assim, olha, a gente tem um irmão, né, que ele está fazendo uma dureza na cama, que ele está com tuberculose e tudo, e a gente gostaria que o senhor fosse lá fazer uma visita para ele. A Jeca e a Juque eram acompanhadas pelos frades dominicanos, principalmente pela figura mor do Frei Mateus Rocha. Havia um movimento de ação católica, dividido em vários setores, Jaque, Jeque, Jique, Joque e Juque. E a Jeque e a Juque cuidavam do setor estudantil. Foram movimentos dentro da Igreja Católica que precederam, né, os grandes movimentos de resistência à ditadura militar na década de 60. Tínhamos o hábito de toda tarde, às 6 da tarde, de segunda a sexta, nos encontrar na porta da Igreja São José, que fica bem no centro de Belo Horizonte. Então tinha aquela aventura de ir a Belo Horizonte para conhecer o cara da Juque, de lá que falava na Igreja da Sé, né? E quando ele falava, todo mundo desmaiava assim. Quem era essa figura? Betinho. Essa geração lá de Belo Horizonte, né, da Faculdade de Ciências Econômicas, a gente lia Marx, lia praticamente todo mundo. E a gente passava férias em Juiz de Fora. Aí o Chiquinho, já rapazinho, já adolescente, já tocando violão 10 vezes mais do que o Betinho jamais tocara, ia para lá e tocava, por exemplo, a trilha do Zorbo Grego, que já é uma coisa muito mais sofisticada, onde ele tinha que imitar aquele instrumento grego lá para tocar a trilha do Zorbo Grego. Eu já nasci quase tocando violão, né? Faz parte da minha vida, comer, beber, assim, andar, viver, né? E tocar violão. Aos 6 anos de idade, ele foi obrigado por uma pessoa a arrumar um amigo e sair de casa porque não parava de tocar violão. É verdade, eu confesso que eu sempre tocava violão e li o dia inteiro. Eu li Dostoiévski com 2 anos e meio, 4. Agora o Chico era o problema pra gente. Porque o Chico era muito inteligente e o Chico só tirava 10. A mínima nota dele era 9. E aí o Chico enxergava o boletim do Chico, comparava com o nosso. Cara, era um arraso. No final a gente falou para ele, Chiquinho, você não é normal. Eu tive que ser expulso de casa. Por quem? Por quem? Pelo irmão aqui, né? Como é que é o nome dele? Henrique Filho, sabe? Por que ele te expulsou? Pra poder ter algum amigo, algum conhecido e para assistir filme no cinema de Santa Efigênia. Você era um menino anormal. Vivia de pijama tocando violão junto das irmãs. Ele era bem pequeno ainda, já tocava violão e a coisa que ele mais gostava era de música. O Chico Mário fez uma homenagem especial ao meu pai, que é o tio Geraldo dele. Então, na verdade, ele disse que o tio Geraldo que ensinou para ele essa moda de viola. Mas o Chico, na verdade, ele já nasceu sabendo, ele já nasceu professor, né? O Henriquinho era um adolescente impertinente, chato, enchia o saco das irmãs. Ele realmente era aquilo que mais tarde ele veio expressar de uma maneira assim brilhante e definitiva no personagem do Fradinho, do Baixinho, né? Quando eu resolvi criar o Fradinho, eu estava com o seguinte problema. De um lado tinha a religião repressiva, que me obrigava a mentir, que me obrigava a ser falso, hipócrita e com medo do inferno, aquelas coisas, e de outro crescendo dentro de mim, com apoio, inclusive, de uma certa área da igreja, como os frades dominicanos, um outro tipo de comportamento, que era pela justiça social, alegria, céu significa felicidade, ser feliz, essas coisas. Ele vivia num ambiente político-religioso. Aí ele estava no convento dos dominicanos e viu passar uma fila de frades.
Aí tinha um frade comprido, todo sério, né? Aquele frade comprido passando. Aí, quando tá passando, ele tá olhando também, muito sério. Aí viu um fradinho baixinho e ele com aquele traje, aquele hábito. Aí o fradinho baixinho olhou para ele, fez uma cara sacana, do fradinho, enfiou a mão debaixo do hábito, tirou um pedaço de pão, deu uma mordida, escondeu e piscou para o Enfio. Humberto é o comprido, isso eu não tenho dúvida, né? Que era chamado de Frei Patrício, e eu não tenho a menor dúvida de que o comprido é Humberto. Ele disse que ele tirou a figura, né, figura física do comprido de mim e a figura do baixinho do outro frade, que também foi desse tempo de Jé, esse foi muito mais da geração dele, que foi o Raton. Eu acho que os dois são ele mesmo, né? São as duas faces do Henriquinho, do Enfio. E por que colou isso e teve o sucesso todo? Porque são as duas faces nossas, de cada um de nós, né? Não, porque ele pode ser homem, ele pode ser mulher, ele pode ser criança, ele pode ser velho, ele pode ser qualquer coisa, que é um estado de espírito de uma pessoa que resolveu, no caso um personagem, resolveu liberar o sadomasoquismo, expulsar os hipócritas do templo humano. Então, Jesus Cristo, nesse ponto, também era o fradinho baixinho. Num certo aspecto, ele seria meio cínico, mas como ele segue uma trilha, a mesma, denunciar sempre a hipocrisia dos poderosos, ele jamais denuncia e se preocupa em ficar apontando defeitos nos pobres e nos oprimidos, então se nota que ele é boa gente. Ele é de esquerda. E aí o comprido ficou sendo aquele que representa o senso comum, a autoridade, a hipocrisia, o autoritarismo, não autoridade, um pouco daquilo que estava começando em 1964. Nunca vi três pessoas assim amar tanto o Brasil como o Enfio, Chico Mário e Betinho. E tudo tinha que ser para o Brasil, ser brasileiro é importante, assim, mas não um nacionalismo, assim, mas um amor mesmo. Eu acho que existe uma espécie de amor profundo que o brasileiro tem por essa terra. A pátria tem que ser a mãe de todos ou não é de nenhum. Ela não pode selecionar os seus filhos. Ele tem sempre teve aquele corpo frágil, mas eu conheci ele em cima de um palanque falando, entendeu? Na Uni. Ele sempre foi um guerreiro. Ele nunca foi uma criatura frágil. Ele era líder de ação popular. A AP era um movimento um movimento de esquerda que surgiu do movimento estudantil da Juventude Universitária Católica, disso que hoje a gente chama a teologia de libertação e tal. Naquele momento não tinha esse nome, mas já eram essas ideias, né? O líder estudantil, na época, era uma figura de muita representatividade. O Betinho foi trabalhar em Brasília, foi trabalhar no gabinete do ministro. Na verdade, naquela época ainda Brasília estava nascendo, ficava mais no Rio do que em Brasília, e sempre articulando a ação popular, que era um movimento legal, até que veio o golpe em março de 64 e a ação popular caiu na clandestinidade. E você só tinha duas alternativas. Ou você virava colaborador da ditadura, ou você se virava contra a ditadura. Fui preso aqui no Rio em 64, em junho de 64, pelo Serviço Secreto da Marinha, na noite do arrastão de prisão de todos os militantes da Ação Popular, e fui torturado porque me confundiram com o Betinho. Betinho, Belo Horizonte, os dois, estudantes, enfim, até provar que eu não era quem eles tanto
ambicionavam prender, né, eu já tinha levado uns supapos no Senimar. O Betinho passou o resto da vida dizendo que ele tinha essa dívida comigo. E eu dizia, mas olha, eu espero que você nunca tenha que pagar, né? Antes do golpe, nós tínhamos as praças, as ruas, a mídia, nós tínhamos os partidos, nós tínhamos um espaço de ação. O processo da ditadura, e particularmente o AI-5, fechou tudo. Você não tinha rua, você não tinha praça, você não tinha nada. Qualquer coisa que você fazia era porrada. Considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país, o presidente da República resolve editar o seguinte ato institucional. O presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. O ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Aí era realmente o assassinato mesmo, né? Era a tortura e o assassinato e, além disso, o desaparecimento das pessoas. Ali não funcionava mais nada, nem advogados, nem família, nem nada. As pessoas simplesmente sumiam. Então, o seu pavor era você ser presa junto com o seu filho. Quando eu saí para o Chile com o Daniel, ele tinha essa idade, ele tinha 5, 6 anos. Então, foi somente no Chile que ele aprendeu meu verdadeiro nome. Aqui ele não podia saber para que ele não dissesse, porque nas rodoviárias, por exemplo, na rodoviária de São Paulo, por exemplo, a polícia nos parava todo mundo e perguntava às crianças o nome do pai, da mãe, entendeu? A minha relação com o meu pai teve várias fases, né? Vários momentos. Então, tem desde o momento inicial, que é de quando a gente estava na clandestinidade, que aí o convívio era muito pouco, né? Meus pais se separaram super cedo. Aí teve o momento do exílio, onde eu fui com a minha mãe para outros países, e aí teve uma separação física absolutamente radical. A gente conviveu ainda um pouco no Chile, em 72, 73, aí eu morei uma parte do tempo com ele, outra parte do tempo com a minha mãe, e aí com um golpe, assim, a gente foi para a Europa e o meu pai foi para o Panamá e depois para o Canadá. Quem ficou no Brasil era uma espécie de referência, a gente ficou, e o Betinho, ele está vivo, ele continua. Onde é que ele está? Ele saiu do Uruguai, foi para onde? Para o Chile, para a Argentina, para não sei onde. Ele casou de novo. Eu conheci o Betinho na clandestinidade. Na clandestinidade, onde ele era um Wilson ou uma pessoa qualquer. Nós dois éramos clandestinos e nós não perguntávamos sobre o passado. No Chile, que a gente conheceu Maria e Betinho através de alguns amigos comuns, e a partir daí foi uma amizade grande, né? Saímos depois do Chile, fomos para o Panamá e do Panamá para o Canadá. E o exílio nos muda todos, né? Em grande parte. Em Betinho, em particular, chegar no Canadá e descobrir sociedade civil, descobrir atores, organizações, e que tem uma questão chamada cultura democrática e o valor estratégico da democracia como elemento central. Nós logo que chegamos e conseguimos arrumar nossa situação legal, né? Nós começamos a trabalhar, o Betinho já começou a se posicionar na universidade, e aí criamos, com o apoio de companheiros locais lá,
um pequeno grupo de pesquisa que se chamava Estudos Brasileiros, Brazilian Studies. E daí nasceu toda essa ideia, trabalhando juntos, né, de criar um projeto que pudesse ajudar, municiar o trabalho de mudança social, etc., com informação, com pesquisa, etc. E esse foi o germe, na verdade, do IBASE. O Betinho é o primeiro dos de esquerda que começa a falar que democracia não é tática, é estratégica, é um valor básico e que para isso devemos trabalhar. E que em vez de conquistar o Estado para mudar as coisas, a gente tem que conquistar a sociedade. O IBASE é essa concepção que nasce no Canadá, na verdade, para ser um Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, um nome mal que o do IBGE quase, né? Ana Maria, vou mandar aqui uma gravação para a senhora. Esse barulho que a senhora está ouvindo aí no fundo é Maria fazendo comida, tadinha. Me trata bem que a senhora nem imagina. Eu só durmo enrugadinho com ela, agarradinho com ela. Você conhecer essa mulher aqui, coisinha mais carinhosa que eu já vi na minha vida. O negócio do filho, que a senhora sempre pergunta por ele. As notícias que eu tenho dele, ele tá bem. Tá aprendendo sueco. Tá crescendo, tá ficando bonito. A gente tem recebido umas fotos. Como a senhora sabe, a verdade é que a situação não é boa para eu estar com ele, nem eu vou poder estar com ele, né? Então, o que eu faço é escrever, mandar coisa e tal. Até que ele cresça. Aí, quando ele crescer, a história vai ser outra. De vez em quando tem uma certa saudade daí. Diga pro Chiquinho o seguinte, ó. Que o que ele é bom mesmo é na música, no violão. A voz dele também tá boa. Agora, as letras, ele precisa de trabalhar mais as letras. Chiquinho, solta aí, fala as coisas que você realmente sente, que você realmente pensa. Mas esse Chiquinho, sabe o que aconteceu com ele? Só mimou muito ele. Então ele vê a vida assim, como quem tá assistindo e tal. Esse cara precisa de dar umas palmadas nele. Quando ele começou profissionalmente na música, veio as Minas Gerais, né? A influência total de Minas Gerais, o disco Terra, o próprio ritmo de Congado Mineiro. Ele veio mostrando que ele veio de Minas e as influências da música mineira. Ao mesmo tempo, uma letra forte e contestadora, né? Então, veio com a música Ouro Preto, que era uma das mais conhecidas na época. A primeira música, né, que nós fizemos juntos era Ouro Preto, né, que é uma música feita de duas partes. Ouro Preto tem umas montanhas espalhadas ao redor da cidade. São montanhas de Minas. São montanhas de Minas, e cada pedra das ruas, e cada pedra das calçadas tem uma cabeça cortada por uma sentença, e cada cabeça pisada revela um gesto agreste, revela um gesto uma boca agreste, fechada, uma ferro boca e brasa. fechada, ferro e brasa. E entre os gritos pisados, nenhuma boca diz amém. Nenhuma boca diz amém. Repetem coro e fogo, liberta que serás também. E entre os gritos pisados, nenhuma boca diz amém. Repetem coro e fogo, liberta que serás também. O segundo disco ele ainda continuou com a questão contestadora, né, do Revolta dos Palhaços, imaginando um circo. E ali, inclusive, eu acho que ele não só traz a música brasileira, como ele fez grandes parcerias. O Boca Livre participou, e eu fiz arranjos, né,
duas músicas do segundo disco, né, o Revolta dos Palhaços, né, que era um disco todo usando metáforas de circo para contar situações do dia a dia do brasileiro, né? E então eu lembro de uma das músicas que era muito legal, assim, falando do homem mais forte do mundo, né, que era o homem forte do circo, né? Ele usava essa metáfora para falar do brasileiro que suportava todos os problemas, né? O brasileiro, acho que em geral, né, o povo brasileiro tem uma força muito grande. O homem mais forte do mundo é o que enfrenta a fome, é o que vive sem comer o ano inteiro. No Revolta dos Palhaços, eu acho que o Chico começou a incorporar o idealismo do Betinho com o humor do Enfield, porque ele tem algumas músicas desse disco que são muito interessantes. Mas é a coisa que o Maurício falou, ele era um repórter do brasileiro. O Chico era um músico extraordinário, né? Um grande violonista, né? Um músico muito sensível. Era, assim, muito firme, muito determinado, não abria mão da sua filosofia musical, da sua filosofia pessoal. Você reconhece o piano? E agora um poema de Fernando Pessoa, vamos aqui. O tempo que eu hei sonhado, quantos anos foi de vida? Há quanto do meu passado foi só a vida mentida de um futuro imaginado? Aqui à beira do rio, sossego sem ter razão, este meu viver vazio, figura anônimo e frio, a vida vivida em vão. Gastei tudo que não tinha, sou mais velho do que sou, despiu-se o reino, acabou. Tenho saudade dele. O Chico foi um dos pioneiros do disco independente no Brasil, que foi uma luta realmente muito pesada na época. Essa coisa pioneira deles foi uma coisa muito séria, muito importante. Francisco Mário é a própria música independente. É a liberdade. Eu acho que isso aí é o principal para o artista. Que arte sem liberdade não é arte. Para um músico, acho que a música está acima de tudo. Então a gente vive para isso. Certamente eu sentia no Chico Mário essa coisa. Ele estava sempre criando, sempre inquieto, procurando coisas novas. Era uma pessoa que estava em evolução constante. Então, mesmo que evoluísse pela palavra, ou pelo som, ou pelo que fosse, você vê que a qualidade de composição aumenta cada vez mais. Ele vai chegando, aí chega a um nível orquestral super interessante. Essa direção que ele abre muito para os ritmos brasileiros, inclusive me dando uma total liberdade. Ser brasileiro é ser multicultural. Eu diria assim, que é ser musicalmente, culturalmente ecumênico. É intrigante o Enfield, né? O que é interessante dizer é a capacidade dele prolífica de criar personagens. Impressionante como ele criou personagens assim a rodo e cada um melhor do que o outro. Desde os personagens para o futebol, que só ele já bastaria a fama do Enfield. Ele chega, por exemplo, no Rio de Janeiro e encontra dentro do futebol
uma representação de times através de Pato Donald, de Popeye no Flamengo, Pato Donald no Botafogo, e ele resolve mudar isso. Quer dizer, ele mudou a linguagem do esporte colocando a linguagem de luta de classes. Então era o Crioléu contra a Ipanema Beach. Era a massa contra a elite. Tinha jogo do Flamengo em que a polícia tinha que dar batida na entrada do Maracanã, porque torcedor levava urubu debaixo do braço para jogar dentro do campo. Na Copa da Alemanha, não deixaram um torcedor do Flamengo mandar um urubu pelo correio e nós perdemos a Copa. O Enfio era a grande novidade, porque todos eles a gente já conhecia do Pif-Paf, que foi a primeira grande revolução na imprensa. O Pasquim fez outra revolução. Dentro dessa revolução tinha uma revolução chamada Enfio. Quando eu vim para o Rio, a primeira pessoa que eu procurei foi o Enfio, que ele já publicava desenhos meus. E a primeira coisa que ele me disse foi assim, vai lá para o Pasquim, cola no Jaguar, fica lá com ele, que ele sabe tudo. Ele chegou assim e falou, Kel Jaguarei. Eu falei, como é seu nome mesmo? Ele falou, Enfio. Foi enfio, engraçado, parece uma sovinha. O enfio era uma dessas pessoas que tinha uma noção da sua história. Isso é impressionante. Tem pessoas que a maior parte das pessoas não tem. Eu acho que na nossa área, na categoria de cartoon, assim, de charge, nenhum artista brasileiro alcançou a importância nacional que ele alcançou, né? Como pensador, como propositor de posição política. Acho que é um momento também em que o cartoon tinha um peso muito grande, né? Assim, eu acho que hoje, as pessoas que hoje veem cartoon ou editorial, elas não têm a dimensão do que foi os cartunistas nesse momento do país. Ele queria fazer a média, fazia parte também desse desejo dele de disseminar esse humor cáustico que ele tinha e com quem merecia, principalmente. Né? Foi sensacional. 10 jornais compraram imediatamente. Grandes jornais, Chicago Tribune, um do Canadá, aquelas coisas. 10 grandes jornais compraram e em menos de um mês eu não tinha um jornal. Philadelphia Inquirer, por exemplo, grande jornal de Filadélfia, eu publiquei um dia e fui expulso. Os fradinhos, que viraram The Mad Monks, eram anti-Deus, anti-americano, doentes, que já é o cucaracha, doentio. É exatamente assim que os americanos nos veem. E como é que eles veem todos os latino-americanos? Com essa piludinha. O meu desenho é muito rápido. Veja, Graúna, por exemplo, né? A rapidez com que posso fazer, ou o Fradinho, que é considerado sadomasoquista, nazista. Você adora o Fradinho, né? Não é que eu adore, não. Eu nem consigo fazer ele muito, não. Eu gosto mais da Graúna. Acho que é meu lado feminino. E se você examinar o que é a Graúna, por exemplo, a Graúna é um espetáculo de coisa, porque ela é uma junção de figuras geométricas, né? Ela é um triângulo, um risco, um círculo. A máscara facial da Graúna é inacreditável, porque a Graúna, um ator shakespeariano não repete todas as expressões que ela repetia com 3 tracinhos: ódio, ironia, indiferença, raiva, desânimo, tristeza, tudo na face da Graúna. Agora, a Graúna são 3 riscos, é uma coisa impressionante. Ele fez um retrato do que o Brasil era e de como deveria ser. Assim, a Graúna, sempre a crítica da Graúna é uma crítica de quem fala assim, olha, o que eu quero não é isso. Era o modo como ele produzia, que era como que estava dando tiro mesmo, o cara estava em combate. A censura foi cada vez ficando pior. E você sentia que ele estava batendo nos teus inimigos. Ele estava sempre na fronteira do atrevimento. Você imagina, nós vivíamos numa ditadura terrível, né? E o Pasquim era um jornal extremamente perseguido, nós fomos presos. E ele ficou lá na retaguarda, junto com um grupo pequeno. Esses jornais, quando chegavam lá na cadeia, davam um grande alento, sabe? Você tem um cara aí que está... Ele e outros, é verdade, não foi sozinho, mas ele foi... Aquilo fazia muito bem para nós. A mesa da sala lá de casa era um lugar que assim, vivia cheio de gente fazendo reunião, trabalhando, campanhas de sindicato, quer dizer, a fundação do PT, tudo isso aconteceu na sala da minha casa.
Milhares de vezes estiveram lá em casa discutindo campanha, discutindo coisas, o Henrique produzindo coisas para lá. Né? Assim, o Henrique tinha uma produção diária, ele trabalhava loucamente. Eu estou trabalhando no Globo diariamente. Todo dia, Orelhão, Zeferino. Não estou fazendo comercial, não. Vou falar uma outra coisa depois. Estou trabalhando na Isto É toda semana. Pasquim toda semana. Todos os jornais sindicais eu trabalho. Quer dizer, eu trabalho uma média de 32 horas por dia. E parece que eu estou desempregado. Porque a televisão é que era o trabalho. A televisão possibilita o negócio direto. E mais do que direto, é quente. TV Mulher foi uma ideia do Newton Travesso, numa época... estreou em 1980, foi um período em que as mulheres começavam a aparecer consistentemente na mídia brasileira. Era uma mulher nesse híbrido que somos todas as mulheres, e principalmente depois da Revolução Sexual, depois dos 70 para cá, e ainda expondo esse seu homem irreverente que tem lá e que se chamava Enfio. Aí, no meio dessa confusão, das nossas reuniões, das nossas brincadeiras, veio mais uma outra ideia que eu achei brilhante, tão bonita e extremamente romântica, porque as mulheres não iriam ceder equipamentos colorido para ele fazer o TV Homem. E dali para frente, o TV Homem estreou. A ideia foi para o ar, mas em preto e branco. Eu acho que os irmãos tinham, cada um ao seu modo, uma preocupação social que eles colocaram vivamente em seus trabalhos. Nós todos, compositores brasileiros, usávamos a metáfora como moeda corrente na nossa música. Era como a gente tinha aprendido a falar, mas a do Chico não tinha metáfora, não. Era um negócio... nu e cru, e eu falava como se eu fosse uma mulher que tivesse sido torturada. Alguma coisa assim, rasgou meu corpo de pedra, levou sem medo, sem pressa, um pedaço de mim. Cavou minha pele, meus braços, levou meus olhos, são minhas pernas um traste de ossos, quem tortura assim. A música do Chico tem esse ponto de resistência, de luta contra a ditadura, de solidariedade. Ora, a solidariedade com as outras pessoas é uma forma, a meu ver, de patriotismo. Porque nós estamos salvando quem? Nós estamos tentando salvar quem? Nós estamos tentando ajudar quem? A pessoas, a brasileiros. Né? Tem uma frase do Henrique famosa que diz assim, que ele se comove com duas coisas, com solidão e com solidariedade. O Enfio, ele tinha várias frentes de luta, digamos assim. E para cada frente de luta ele colocava um personagem, né? E uma dessas frentes de luta foi exatamente as cartas da mãe. Aquela coisa, ele colocava a mãe dele, Dona Maria, como escudo, né? E através da mãe dele ele conversava com o presidente, ele falava com todo mundo, e aí ia colocando ideias políticas, assim, que ele não poderia colocar pessoalmente, ele como Enfio, mas que através da mãe, quem é que vai falar mal da mãe, né? Quem é que vai brigar com uma mãe, uma senhora, com aquela fotinha maravilhosa dela, então... E de fato, você bota a mãe do teu lado, ou bota o retrato da mãe, falando com ela, ninguém pode se meter em sua relação com a mãe. Essas cartas mostram, a meu ver, todo um caminho, todo um percurso que a gente chamou redemocratização do Brasil. É quando ele trata os presidentes da República com intimidade. E que uma vez fez uma carta na Isto É, naquelas cartas do Primo Figueiredo e tal, e numa delas ele, Primo Figueiredo, aí ele foi esculhambou a Previdência, a situação dos pensionistas, aposentados, a questão da Previdência no país. Ele se queixava para a mãe dele, meu primo Figueiredo está fazendo umas coisas que eu não concordo, mamãe. Ele questionou o primo Figueiredo sobre a pensão da vovó. E aí o Figueiredo logo acionou a SNI e o Ministério, enfim, quero saber se é primo e quero saber que história é essa aí da Previdência. Constatado, primeiro, que a vovó de fato tinha um parentesco lá com Euclides Guimarães Figueiredo, coisa assim, e também mandou providenciar a atualização, a revisão dos benefícios da vovó. Aí, quando ele fez a revisão, veio o aviso, o Enfio fez a segunda. Falou, você não entendeu, primo, da minha mãe cuido eu. Estou falando do quadro da Previdência. É um pouco de um resgate de uma pessoa que está descartada pela sociedade.
Já Deus filho, agora morra. Eu falo, morre não, vem cá. É essa velhinha mesmo que vou pôr na capa do meu livro, etc. A campanha da anistia, que foi começada pelas mulheres de São Paulo, né, não teria tomado a força se não fosse o Enfio, nas cartas da mãe, dar uma cara por exilado. Os 10 mil exilados, que ninguém sabia que existiam, fora os mais conscientizados, de repente tinha uma cara, era o Betinho, irmão do Enfio, filho da Dona Maria. O Betinho era um mito para o Henrique, né? Porque, assim, era um irmão que ele não via há muito tempo. Qualquer coisa que você dissesse mais interessante e tal, ele literalmente se pendurava no seu braço e dizia: você tem que conhecer o humano, você tem que ouvir. Porra, a gente falava, mas cadê? O Mano tá no México, o Mano tá não sei onde, foi exilado, né? E isso, inclusive, é uma das razões do Bêbado e da Equilibrista. O João tinha sofrido, como todos nós, né? Com a morte do Chaplin, né? E tinha feito uma música linda em que ele havia como que citado a harmonia do Smile, do Chaplin, e me mostrou a música. Eu fiquei deslumbrado, fui para casa ouvir, para letrar bacana, né? Para fazer um troço bacana e tal. Quando o Betinho recebeu a música, eu me lembro ele contando isso, né? Depois ele conta que a primeira vez que ele ouviu foi quando o Enfio ligou para ele e aqui no Brasil botou o disco e botou o telefone perto do alto-falante. Então ele ouviu por telefone a primeira vez. E lá no matabolão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco! O bêbado com chapéu fazia reverências pra noite do Brasil. Meu Brasil, que sou a volta do irmão, com tanta gente. No primeiro momento ele não tinha entendido o que tinha a frase do irmão do Enfio, né? E depois é que ele foi ouvindo e ficou muito emocionado, muito tocado com aquela coisa, né? Nós ficamos muito emocionados. Foi no México que a gente vivia nesse momento. O que me emocionava, assim, no Chaplin, na época, né, dessa canção, era exatamente a esperança mesmo, né? Quer dizer, o sujeito que busca, que acredita, né, num novo dia, né, numa mudança, né, das pessoas, né, e na vida delas e tudo. E a partir delas, né, esse encontro, né, do motivo da música até o Betinho é um encontro perfeito. Quer dizer, é isso que o Aldir está falando, né? Um Chaplin que a gente não conhecia, né, nos levou a um Chaplin aqui dentro de casa, né?
Aqui que pega. Betinho! 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 Que emoção que ele deve estar sentindo é estranha que aconteça num país as pessoas se emocionarem pelo fato dos brasileiros voltarem para o Brasil. Mas foi uma vitória danada do nosso time, quer dizer, do povo brasileiro. E eu acredito que ainda falta muita coisa ainda. Nós conseguimos, vamos dizer, empatar, ainda faltamos pegar uma outra anistia, que é a anistia do voto e por aí. Toda a história que ele foi como jornalista militante, por anistia, por constituinte, por diretas e assim, a redemocratização do país, que eu acho que a vocação dele foi ter sido uma das mais importantes vozes desse período assim, de luta pela volta à democracia. E, obviamente, a primeira coisa que se queria era a democracia no Brasil. Daí as diretas já. E eu me lembro do Teotônio, eu fui uma das pessoas que chamou a atenção do Teotônio para ele. Eu falei, olha, é um cara da direita, mas que realmente está fazendo coisas interessantes. Vale a pena acompanhá-lo. Eu do PT, o Teotônio Vilela do PMDB. E eu fiquei 1 ano convivendo, fazendo o que ele queria. Aprendendo uma série de coisas, era uma pessoa fascinante. Eu não concordava com algumas coisas, mas era fascinante. E, inclusive, criei o Direta Já para ele. O Teotônio nunca disse Direta Já. Eu fiz uma entrevista com ele para o Pasquim e quando terminava a entrevista, eu não tinha uma frase de efeito dele, a gente tem que terminar numa, né? Tchau, tal. Então, eu criei essa. E, Teotônio, diretas quando? Diretas já. No movimento das diretas, houve um momento em que se tirou a possibilidade de haver, de fato, eleições diretas e acabou se fazendo uma eleição indireta para o Tancredo virar presidente. Né? Isso, eu acho que o Henrique se sentiu muito traído nesse momento. Aí veio a AIDS, que foi uma peste, né? Porque pegou todo mundo sem saber, era um vírus novo, ninguém sabia. Eu me lembro do Betinho vindo conversar comigo sobre essa doença que está atacando nos Estados Unidos e que parece que atacou aqui a um menino. Me lembro disso em 83 para 84. Então, isso aí, eu acho que foi uma grande frustração para os médicos e um grande desespero para os hemofílicos, porque estavam vendo a comunidade morrer, né, de AIDS. Quando o Henrique foi diagnosticado, ele já estava dentro de uma UTI, né, porque ele teve um processo que se chama mal de Forbes, que era para ser uma cirurgia comum, virou uma cirurgia de 12 horas. Dali ele já foi para a UTI e dali ele ficou 8 meses no hospital. E nós fazíamos rodízio de amigos para ficarmos com ele lá no plantão. Teve um dia que era a formatura da Lucinha, isso foi em dezembro,
A Lucinha foi para a formatura e eu fiquei... O rodízio era a vez do Betinho e minha, né? Aí os médicos nos chamaram numa sala e eles disseram que o Henrique estava com AIDS. Então o Betinho ficou completamente desesperado, né? E eu também, como contar para a Lucinha. E aí começou a questão se contava ou não para o Henrique. Mas eu achei que era óbvio que o Henrique sabia. É claro que ele sabia, mas ele não quis falar no assunto. Eu acho que teve uma coisa muito linda quando o Henrique saiu do hospital, do Chico ter feito aquela música Ressurreição, né, que foi uma coisa que é uma música linda, e do Henrique ter ficado muito emocionado com isso. O Henrique ficou muito comovido e levou a gente para tocar na... Fizemos um programa maravilhoso na TVE, eu e o Chico Mário tocando. Você agora vai dizer, Francisco, uma coisa. Você compôs uma música muito interessante, que era uma música, para mim, chamada Ressurreição, que é muito bonita, conforme nós veremos no próximo segmento. Essa música, como é que foi essa música? Essa música, eu não sei como é que foi. Por que você compôs essa música? O que estava acontecendo? Aconteceu o seguinte, o Enfio aqui teve um problema e foi operar e tinha muito pouca chance. Muito pouca chance de vida. Verdade. Aí foi agora. Coitado mesmo. Aí quando ele foi para a mesa de operação, ele falou, não volto, né? Aí eu cheguei em casa e fiz a música lá para ele. Que ele voltou. Ressurreição, que voltaria e tal. Realmente ele voltou. A partir daí, a nossa amizade se fortaleceu ainda mais, a ponto de ele querer que eu fizesse o filme dele. Ideia de um filme. Então, chama Deu no New York Times, é a história de uma dependência de uma ilha com o New York Times, tem os grupos guerrilheiros, tem o Pentelho Luminoso, AIDS, Ação Insurrecional Democrática Sexual, tem Liga da Mulher Ideal, etc. Olha, eu fiz o argumento é todo meu, o roteiro eu escrevi junto com o João Rodrigues. Veja, uma das coisas que se transformou numa característica minha é esse... Está aqui a graúna e ela está correndo, né? O que eu queria, na realidade, é que ela corresse mesmo. Então eu fiz esse tipo de traço que vem assim. É cinema, eu queria fazer cinema. A vida, para mim, é uma coisa que você não pega. Por isso que eu não quero que alguém me pegue e me coagule. E o cinema não coagula, já notou? A tinta coagula. Aí é terrível. Aí é a morte. Que conversa. Internado, né? E uma médica lá do Centro de Hemofílicos da Santa Catarina me chamou e falou: Nívia, nós temos que falar que Chico Mário está com AIDS. Aí eu pensei e falei: não sou eu que vou dar uma notícia dessa pro meu marido, a pessoa que eu amo, né? Não sou eu. Ela falou: eu também não. Eu falei: então quem que vai? Né? Aí eu tive assim a ideia de um analista, né? Uma pessoa como Hélio Pellegrino, né? Que é o Hélio, que é o sol, o meu sol, porque era ele que eu falei: eu vou pedir a ele para falar da vida, né? Porque o Chico Mário está vivo, né? O vírus está aí, mas ele está vivo. Então foi assim uma palestra que o Hélio Pellegrino falou com o Chico Mário a manhã toda. Depois eu liguei para o Hélio, ele falou: olha, o seu marido é a pessoa mais doce do mundo. Então a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar a minha cabeça para perceber que eu não era super-homem. Então eu tinha que tomar cuidados para não transmitir para os outros de forma nenhuma e para ir me segurando, tomar os remédios disponíveis, ter direito à tecnologia, tudo. É uma barra pesada pensar que eu posso perder meu pai, mas acho que a gente não pode pensar por aí. A gente tem que pensar mais no ponto positivo e fazer as vontades dele, ajudar ele e lutar para que ele possa viver mais, né? Em dezembro de 87,
acontece um show, né, em homenagem ao Francisco Mário. O show vai ser realizado no João Caetano. Nesse show aqui, nesse palco, no João Caetano, em homenagem ao Chico Mário, acho que foi inclusive um dos primeiros shows que juntou tanta gente, e de solidariedade dos músicos e para comprar o remédio para o Chico Mário. Tive a ideia então de no dia desse show ir lá e gravar isso em vídeo, né? E a gente só tem um registro disso porque um louco, um amigo, gravou isso aqui, e o nome do show Venceremos, que acho que a gente pode mostrar um pouquinho aqui da música. Vocês são todos meus irmãos. Por isso, meus irmãos não vão morrer. Eu tenho um irmão que está morrendo. Eu tenho outro que luta com a morte a cada dia. E eu sei que nós todos vamos vencer a morte. Porque todos que estão aqui, todos nós estamos comprometidos com a vida. Mas não qualquer vida. Não a vida a qualquer custo. Não a vida a qualquer preço. Nós queremos uma vida que seja bonita, que seja bela. Nós queremos uma vida com amor. E é por isso que esse show de hoje é o show da vida. E é por isso que esse show de hoje, o show da vida, é o show da música. Porque a música não morre. Eu estou aqui para mostrar que eu estou vivo e vou lutar até o fim mesmo. Como todo povo brasileiro, como um cara que vive com salário mínimo, sabe? É isso. Um beijão para vocês. Foi maravilhoso. Muito emocionado. Obrigado. Eu acho que a solidariedade está voltando ao Brasil. Isso é tão bom, sabe? Eu acho que é o sentimento mais nobre do homem, é um dos sentimentos mais nobres do homem, a solidariedade. Não tem dúvida, né? O Henrique já estava muito mal no São Vicente. Eu ia visitá-lo e ele virou assim: cuida bem do Ivan. Entendeu? E eu fiquei muito emocionada, mas eu falei: eu sempre cuidei. Eu vou continuar cuidando dele, pode ficar tranquilo. Ele queria ir até a janela, mas as sondas não deixavam. Aí uma vez nós tiramos a sonda dele para poder ir à janela. Eu acho que é mais importante chegar à janela do que a sonda. Ele morreu durante um ano inteiro, ele não morreu no dia 4 de janeiro, ele morreu no momento que a doença começou. Ele começou a morrer no momento em que a doença começou a afetar e terminou de morrer. Eu recebi a notícia da morte do Enfio e eu pensei muito no Chico. E aí eu fiquei rodando assim no hospital para saber como é que eu vou falar para ele, né? E aí eu falei: olha, aí teve uma hora que eu tive que falar: Chico, seu irmão foi pro céu.
Aí ele começou a chorar muito e falou, eu tenho que ir no enterro, eu tenho que ir. Eu falei, como é que você vai, Chico? Não, eu tenho que ir. Chama o doutor Valber lá e que eu vou no enterro do Enfio de qualquer jeito. Quer dizer, ele saiu da cama, o doutor Valber conseguiu uma cadeira de rodas e ele falou, eu tenho que despedir do meu irmão. Quer dizer, é um amor assim incondicional, né? É uma morte inútil, podia ser evitada. E acho que o governo federal, estadual, municipal são assassinos. Porque eles não estão fiscalizando o banco de sangue. E o cara é contaminado e ele, antes de saber que ele está contaminado, ele pode transmitir para milhares de pessoas. Então eles não estão percebendo que é epidemia. Uma morte no Enfio é um exemplo e uma situação que é melhor eles verem logo, rápido. Senão vai morrer muita gente. Eles não estão percebendo. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. No centro de só desmãe, gentil, pátria amada, Brasil. Talvez eu nunca tenha sentido uma morte como essa. Porque ela é uma morte de muitos sentidos, né? Ela é a morte da pessoa que lutou, né? Talvez como poucas pessoas tenham lutado nesse país. É a morte da pessoa que celebrou a vida, a justiça, como poucas. É a morte da pessoa que, a meu ver, é vítima de um crime político. Ele morreu como milhares de outros, contaminados por sangue, por responsabilidade política do governo deste país e também nossa. E ele morre de AIDS no momento em que a AIDS é o grande drama, não só do Brasil, como do mundo. Aqui em Itatiaia, o Chico começou a criar a dança do mar. Ele sabia que estava indo embora, né? Ele no hospital, ele ouviu o Dança do Mar. E aí foi a última vez que eu encontrei com ele, que eu cheguei, Chico, pai, você... Ele falou assim, o que eu vou fazer agora? Eu falei, faz mais um disco clássico, erudito, com quarteto. Aí ele começou a chorar, falou, é isso que eu vou fazer. Essa foi a última vez que eu vi. E abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e eu parti. Marcos, com 3 anos e 9 meses. Onde é que você estuda? É na escolinha. O que você faz lá? Eu brincar. Brinca. Brinca com quem? Com meninos. Agora qual? Carneirinho? Mudou totalmente a minha vida. Eu tinha uma pessoa que ficava ao meu lado o tempo todo me direcionando e de repente eu me vi perdido, fiquei 2 anos meio perdido, sem essa referência, né, do forte do Chico Mário. Aí o Betinho, no dia que ele faleceu, veio falar pra gente, convocou uma reunião, a gente super agitado, brincava o dia inteiro, e falou sobre essa notícia que todo mundo teve a reação de chorar. Eu tive a reação de rir. Eu queria rir, eu não queria sofrer, eu ficava rindo, até que, não sei quem teve a ideia, se foi meu primo ou a minha irmã, de botar o disco dele. E eu falei, não coloca, pelo amor de Deus, não bota. Quando botou, eu caí em prantos. Então, a relação da música com meu pai era muito isso. Eu relacionava muito essa coisa da música com meu pai, né? Eu acho que eu sei todas as músicas instrumentais de cor. Assim, só no tananã, no ritmo, no tarará, tarará.
eu tinha 8 anos e não me lembro muito bem, né? E eu sei que a gente ia muito pro zoológico, só lembro das coisas boas, realmente. Francisco se agarrou à vida até o fim. E ele disse para mim que ele queria viver até a última gota. E de fato viveu. O caminho é o da transparência. O caminho é de se confrontar com a doença o mais cedo possível. Quanto mais cedo você descobre que você é um positivo, mais você pode controlar a doença. Quanto mais cedo você descobre que você está doente, mais vida você vai ter e mais qualidade de vida você vai ter. Em 1986, principalmente diante da doença dos meus outros 2 irmãos, eu decidi confirmar a minha dúvida. Então, em 1986, eu fiz o exame e se constatou, então, que eu era soro positivo. Então, isso é muito importante. Eu acho que a pessoa que acha, ou que duvida, ou que tem algum tipo de razão ou de suspeita de que ele pode ser contaminado, eu acho que ele tem a obrigação moral, diante dele e dos outros, de ir fazer o exame. Me lembro que eu estava numa viagem maluca com os amigos lá para o Nordeste, e eu sabia que durante essa viagem ele estaria fazendo o exame de AIDS, né, para ver se ele tinha AIDS, ele e os irmãos, porque já tinha estourado aqui no Brasil a notícia de que os hemofílicos, enfim, estavam correndo um sério risco. E aí eu liguei para ele da Bahia, e aí ele disse que estava, e enfim, ia tocar para frente. E a partir desse dia, quando a gente voltou, a gente tentou estabelecer uma relação mais próxima. E ele começou a ir jantar toda terça-feira na minha casa. E aí nós começamos a conversar, ele, quando tem problema, vem e coloca, a gente conversa. A ironia foi essa, foi a doença que nos aproximou. O Betinho tinha uma postura diante da vida, ele nunca tinha uma postura diante da morte. Eu acho que eu aprendi com esse problema da AIDS que o que eu tenho de mais precioso é a minha vida e o meu tempo. Conseguimos montar, com a ajuda imprescindível do Betinho, um laboratório que é um dos marcos avançados na pesquisa de AIDS no Brasil hoje. O Betinho falava muito aqui da Fazenda da Serra, das fogueiras que ele fazia, da Maria, do Henrique, das coisas que aconteciam aqui. Está acontecendo um fenômeno curioso com meu filho. Com 14 anos, eu noto que existe hoje, da parte dele, um movimento de aproximação muito bonito dele em relação às coisas que eu faço. Isso até me emociona. Porque antes, ele era a criança que estava vivendo a vida dele e eu na minha, né? Essa proximidade que meu pai sempre teve com a morte fazia com que ele encarasse sempre as coisas de maneira muito intensa, né? Tudo que ele fazia era de corpo e alma mesmo, assim. Eu acho que o Betinho, até mesmo pela questão, seja da AIDS, da hemofilia, enfim, das doenças, desse risco iminente, ele sempre teve muita pressa. A história da minha família em relação a sangue é um duplo desastre. O primeiro desastre é o fato de que nós somos hemofílicos. Todos os homens da minha família nasceram hemofílicos e sofreram com isso desde o nascimento. E o segundo desastre é que, por serem hemofílicos e por não haver controle da qualidade do sangue, 2 dos meus irmãos morreram e eu estou contaminado. Aí vem a questão da AIDS, aí a gente tem que enfrentar isso como sociedade civil, tem que enfrentar isso com solidariedade, enfim, se cria a BIA. E essa BIA, essa entidade,
se chamou Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, ela tinha como objetivo lutar contra a epidemia de AIDS no Brasil. A BIA é uma entidade sem fins de lucro que buscava recursos para sobreviver. Vieram me colocar um problema. Ou tem dinheiro, ou a BIA fecha. E essa solução, ela apareceu como a única que poderia salvar uma entidade que lutava pela vida. Esse foi o grande erro. Eu tentei resolver um problema público por meios privados. Eu me vejo diante de um erro que eu pratiquei, né, e vejo que muitas pessoas acham que eu não cometo erros. Essa ideia é equivocada. As pessoas erram. E erro não é o erro. É a relação que você tem com o erro. Se você aceita o erro, assume, né, e muda, ótimo. Você está demonstrando que é uma pessoa que está atenta a uma conduta moral. Agora, se você erra e trata de esconder por todos os lados, e trata de negar, e trata de mentir e se enrola, você está transformando aquele erro, que era simplesmente um erro, num grave problema para você e para os outros. Esse episódio, do ponto de vista pessoal, foi o episódio mais duro da minha existência inteira. Porque ele me atingiu num momento que eu precisava tocar a ação da cidadania. Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Fome. Não dá para esquecer. A ação da cidadania contra a miséria e pela vida é um movimento que depende essencialmente da confiança que cada um deve ter, não em mim, não no outro, mas em si mesmo. Há muito tempo atrás, uma floresta cheia de árvores, pássaros e flores começou a pegar fogo. Os animais corriam tratando de salvar sua própria pele. Foi aí que um leão parou ao ver que um beija-flor pegava a água do rio, jogava no fogo e voltava para o rio. Ah, beija-flor, você acha que sozinho vai apagar esse fogaréu todo? Disse o leão. E o beija-flor respondeu: sei que não posso apagar esse fogo sozinho. Estou apenas fazendo a minha parte. No primeiro ano, o grande desafio era vencer a fome e denunciar a exclusão social no Brasil. O segundo ano da campanha, em 1994, foi o ano pela democratização da terra, onde houve uma tentativa de que a gente tivesse, de fato, uma melhor justiça social no campo e houvesse a possibilidade da realização da reforma agrária. Em 1995, foi o ano pelo emprego. O que efetivamente move essa campanha, o que realmente move o país e move a mudança, é a ação de cada um. A energia, a combustão, o motor disso é a solidariedade. Eu tenho a impressão que essa é a grande conquista que nós temos com esse trabalho desenvolvido de norte a sul do Brasil, em pequenas, médias, grandes cidades, de forma espontânea, sem centralismo, apelando para a consciência ética de cada um e para a iniciativa de cada um. Eu acho que foi a melhor aposta que eu, pelo menos, já fiz na minha vida. And misery in the world. Thank you very much. O Bertinho sempre falava que ele queria ficar por aqui. Depois que ele morreu, nós decidimos trazer as cinzas dele para cá. A cinza dele está por aqui. Qual é a árvore onde vocês jogaram as cinzas do Betinho, Maria? Cada um jogou num canto. Cada um jogou no canto. Eu joguei ali. Eu tenho essa sensação de que o Betinho está aqui com a gente e que está aí, né? Nessas árvores que crescem.
eu acho que a lembrança dele está aqui, né? É isso que eu acho que fica para nós, é a lembrança. Tinha os comitês da Ação da Cidadania, que são umas senhoras, né, já de 50, 60 anos, etc. Aí eu estava lá numa daquelas plenárias, e aí uma dessas senhoras vira para mim e fala assim: Daniel, você acha que o Betinho está no céu ou está no inferno? Aí eu falei: ai meu Deus, tipo de pergunta. Aí antes que eu respondesse, ela falou: pois eu acho que ele está no inferno. Aí eu falei: pronto, alguma coisa meu pai aprontou para essa mulher, agora vai sobrar para mim pagar um pato aqui. Aí eu falei: ah, é? Por quê? Eu falei: não, porque eu acho que ele morreu e ele foi para o céu. Mas aí ele chegou lá, viu que estava tudo bem e pediu para ir para o inferno. Aí chegou lá no inferno, viu que estava tudo errado, deve estar lá até hoje, querendo, né, fazer com que o demônio use camisinha, querendo falar de justiça, direitos humanos. Os três queriam ser músicos. O Enfio queria ser um dos Beatles. O Betinho queria tocar violão, mas quando viu meu pai tocando, desistiu, foi para sociologia. E o papai com a música. O que o Betinho dizia é que ele gostaria de ter sido músico. Ele gostaria de ter sido músico, mas o Chico Mário chegou primeiro na música. Mas que a realização do Chico Mário, para ele, era fundamental para a sua própria realização musical. Ele se realizava através do Chico nessa área, como provavelmente se realizava no humor, que ele também tinha muito, através do Enfio. O Enfio, o sonho dele era ser um dos Beatles, né? Ele queria ser o George Harrison. Então, essa ligação dele com a música, né? Eu acho que é da família. A vida deles poderia ser uma ópera, né? Como se fosse uma ópera que... de modo contínuo, né? É difícil uma releitura de uma música como essa. No que envolve a melodia, eu procurei fazer um sentido de movimento, de correnteza, entendeu? Que lembrasse tanto o mar como o vento, como os rios e como também o sangue, o movimento do sangue, né? É apenas uma versão de um amigo da família que gosta de orquestra, né, oferecendo essa música.
vida dos castores, né? Que é um enigma em relação ao tempo, porque os castores começam a construir uns diques, mas diques que levam 200 anos para ficar prontos. E nenhum castor vive 200 anos. Eu acho que a lição desses 3 irmãos, dessa reduzida família Brasil, é exatamente isso. Começar a construir um dique que outros devem continuar a tocar para frente. Não importa quem esteja vivo, quem esteja morto. Importa que a música continue.